Bom, gente, retomando lá o que eu falei no tópico anterior, nesse tópico Educação no Brasil 2, eu vou falar de personalidades e ideias, movimentos e ideais e educação hoje. Isso aqui eu estou pegando apenas do século XX. Então, no trecho anterior eu falei até a primeira fase do século XX, ali o ano de 25, e esse aqui eu estou falando a partir do ano de 25, do século XX. Eu coloquei um tópico chamado Nomes da Educação Brasileira. Esse tópico, ele quer apanhar as principais personalidades que falaram, trabalharam e constituíram um modelo educacional brasileiro como a gente não tinha antes. Então, primeiro eu quero falar de Anísio Teixeira, que foi um dos grandes nomes da educação brasileira, fundador dos movimentos mais importantes da educação, chamado Escola Novista. Anísio foi uma personalidade importante porque, como vocês viram no tópico anterior, a República vai defender um modelo de educação gratuito, mas somente mais tarde, a partir da primeira metade do século XX, é que nós vamos ver essa realidade mais próxima. E aqui está uma das pessoas que mais contribuiu para isso. Ele criou alguns institutos importantes, como o INEP, a CAPES, como vocês podem ver, e também foi fundador da Universidade de Brasília, que é uma das personalidades importantes. O próximo, eu coloquei aqui continuando para vocês verem, eu não podia deixar de falar de Darcy Ribeiro, que foi um dos principais indigenistas do Brasil e também foi um educador primordial. Ele é antropólogo, fundador da Universidade de Brasília e da UNF, uma Universidade Estadual do Norte Fluminense, e ministro também do governo. E a partir do Darcy e do Anísio, nós vamos ter um movimento muito forte de construção de um modelo educacional brasileiro. No Rio, o Darcy criou o CIEPS, que era um modelo de escola muito parecido com o que nós conhecemos hoje, chamado de educação integral. Já há bastante tempo ele continua fazendo isso. Também Paulo Freire, como eu já coloquei lá para vocês nos materiais, o livro Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire é, sem dúvida, uma das personalidades brasileiras mais importantes e relevantes quando o assunto é educação. Segundo o portal da Universidade norte-americana, da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, o livro Pedagogia do Oprimido é um dos 100 livros mais citados no mundo, ou seja, é o único do Brasil em língua portuguesa e o único do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia do peso desse cidadão e o tanto que é importante. Paulo Freire vai aprofundar a ideia de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira muito mais voltado para uma educação das classes trabalhadoras quando ele desenvolveu o método de alfabetização para adultos. Por isso que eu coloquei lá no portal o livro para vocês lerem, Pedagogia do Oprimido, dada a relevância desse autor para o debate de educação no Brasil. Continuando, coloquei também Florestan Fernandes, sociólogo, também indigenista, e foi um dos árduos defensores da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é um modelo de educação muito interessante, essa lei, porque ela tem uma concepção desde a educação básica à educação universitária, tudo dentro de uma lei. Por isso que eu coloquei o Florestan, e é muito relevante que ele esteja aqui, e é um nome importante. Esse tópico era para vocês conhecerem o seguinte: dentro dos fundamentos da educação no Brasil, primeiro, lembrar da ideia de universalização. Essa ideia foi muito defendida na Constituição de 88 e ratificada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96. A educação indígena, então vocês sabem que na educação jesuíta o indígena tinha que ser convertido a um cristão. E finalmente na Constituição de 88 a gente colocou a educação indígena como um tópico e tendo que ser financiada pelo Estado para que os indígenas possam ter uma educação diferenciada e também com a sua língua. Também temos um tópico da educação quilombola, isso não existia nos modelos educacionais anteriores. Educação integral, né, que entrou mais recentemente, mas já é um modelo. E eu não podia deixar de comentar com vocês esse debate que surgiu há bem pouquíssimo tempo, chamado Escola Sem Partido. Esse movimento, Escola Sem Partido, é um movimento oriundo de um determinado levante das classes, especialmente das classes dominantes, que
estão se insurgindo contra alguma valorização da educação pública, da educação holística e de uma educação de base mais centrada nas classes trabalhadoras. Por quê? Vocês viram que o Anísio Teixeira, o Paulo Freire, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, todos esses intelectuais que trabalharam para a educação no Brasil, para construir um modelo de educação no Brasil, estão associados a uma educação das classes trabalhadoras. E então, esse movimento Escola Sem Partido tende a achar que essa luta das classes trabalhadoras é uma luta enviesada. Por isso, criaram esse movimento Escola Sem Partido. Mas isso não tem tanta relevância e não vai interferir muito nos desenhos, só para que vocês não fiquem sem saber o que está rolando no nosso contexto atual. É isso, gente.